você sabe que, principalmente no direito, não vou dizer só no direito, mas assim, a gente tem vivido algumas quebras de paradigma, né? Quando eu falo quebra de paradigma, é legislações, as pessoas estão dando a cara a tapa, estão denunciando, principalmente em ambientes de trabalho mais tóxicos, que Sim. cada vez mais, em todos os lugares a gente tem visto isso, relacionados a assédios, relacionados a racismo, a ambientes xenofóbicos, assim, são diversas questões que a gente vem sentindo uma mudança e uma reação das pessoas que antes observava isso passivo, muitos nem sabiam, não identificavam o que era. Hoje existe muita informação, graças a Deus, sobre isso, para que as pessoas comecem a se informar. A gente tem visto isso cada vez mais. Parece que isso aumentou, mas a gente sabe que não aumentou. É uma questão que sempre, infelizmente, esteve ali. Mas vamos falar de cultura. Culturalmente, a gente não era incentivado a denunciar, né? O que a gente fala de mudança é exatamente uma mudança na postura de algumas organizações, no sentido de querer melhorar esse ambiente de trabalho mais tóxico, né? E por isso que eu quero lhe perguntar sobre isso. É possível desconstruir dentro de uma organização essa cultura mais tóxica, desconstruir isso e promover um ambiente mais transparente, mais saudável? Se é possível, por onde começar? A gente está vendo isso não é só nos escritórios, tá? Eu estou falando de mídias, eu estou falando de grandes veículos de comunicação, e não é só no Brasil, é um movimento mundial Sim, que tem chamado cada vez mais atenção para esse tipo de violência. com certeza. Dani, antes de responder essa tua pergunta relacionada a como a gente pode trazer todos esses assuntos que estão à tona aí, eu ainda há pouco falei, a gente precisa primeiro entender como funciona a cultura no estado atual para que eu possa, então, transformá-la. A gente pode transformar? Pode. Tem muita gente que fala assim, poxa, a advocacia se transforma a cultura da advocacia? Eu falo advocacia profissão. A cultura da advocacia, ela é muito tradicional. No livro eu conto um pouco a história, eu falo da importância da gente conhecer o passado e entender a força que isso se traduz hoje, porque a forma como o advogado se veste, a forma como ele fala, a forma como ele gesticula, quase que não sai, a forma como ele se relaciona com as pessoas, a forma que ele se relaciona, enfim, com os pares, clientes, enfim. Isso tudo se traduz a uma cultura. E uma cultura que foi ensinada a ele na faculdade, e que não veio dali, veio há séculos atrás, eu diria até há 1000 anos atrás, quando já existia a profissão da advocacia. Então as pessoas falam, tem como mudar? Eu costumo falar assim, a gente pode adaptar as culturas, sabe? A realidade do que está acontecendo. Então, antes eu preciso entender como é que ela funciona, como ela me impacta, e daí então como eu posso trazer tudo que está acontecendo, sabe? Para que aquilo ali faça parte, né? E isso, de uma certa forma, ela vai dissolvendo, às vezes, algumas coisas que não eram valores tão legais. E aí, como você fala aí da questão tóxica, enfim, que pode acontecer, principalmente a gente vem de uma cultura preconceituosa, então, aí eu falo de uma coisa mais a nível global e nacional, né? Tem uma pesquisa, um artigo que se chama O Estilo Brasileiro de Administrar. E é muito interessante porque ele vai falar exatamente como as organizações, algumas mais e outras menos, porque algumas já foram impactadas por outras culturas lá fora. Então já houve uma transformação. E tem outras que estão muito impactadas ainda com o jeito de ser do país interferindo ali na organização. Então, nesse artigo, que é do Barros e Prates, ele fala que, por exemplo, o Brasil ele tem algumas características, que seria concentração do poder, que é aquela história, manda quem pode, obedece quem tem juízo, sabe? Aquelas
aqueles dizeres, né, absurdos, postura de espectador, né, que traz pouca iniciativa. Isso foi Barros e Prates, uma pesquisa que identificou, e nesse artigo falando da cultura no Brasil. O personalismo, que é... Sabe quem você está falando? Aquela história do sou amigo do rei, né? Sou amigo do chefe, do promotor, do juiz. A questão do evitar conflito, é melhor a gente não falar aqui de religião, política, futebol não se discute, então, muitas vezes... aí é que está a questão, porque hoje a gente compreende como é importante a gente poder falar e ser ouvido, a importância é trazer esse sentido de respeito à diversidade, e o respeito à diversidade começa a partir da escuta. Então, se eu não tenho um poder de escuta, se eu evito conflito, opa, então como que eu vou, né, ouvir o diverso? Então já vem de uma cultura nossa mesmo, no Brasil. Então isso acaba influenciando nas organizações. Escritório é uma organização, influencia dentro dos escritórios também. Como nós ainda temos uma internacionalização bem assim, né, tímida em relação aos escritórios de advocacia, isso acaba impactando mais. Então, os escritórios, eles trazem uma coisa mais forte de comando e controle, mais hierárquica, mais, muitas vezes até patriarcal, e tudo isso precisa ser trabalhado, precisa ser desenvolvido, precisa haver conexão, e aí eu falo, como que isso acontece? Através do aprendizado, através da consciência. O aprendizado, ele traz a consciência, e o aprendizado, ele vem a partir da comunicação. Então, sempre a comunicação tem esse poder muito forte. Eu tenho um amigo, inclusive, ele me citou lá na OAB Goiás semana passada, falando da gestão, então eu já devolvo falando que ele fala sobre comunicação. Como isso é importante. O próprio livro do Yuval Noah Harari, né, Homo Sapiens, falou que o que nos diferenciou dos outros seres, o que nos diferencia é exatamente esse poder da comunicação. Então, a comunicação, ela constrói narrativas, ela constrói coisas que fazem com que as pessoas elas mudem seu comportamento, mudem atitudes. Então, é ela que vai fazer com que as pessoas tomem consciência. Então, na cultura, aquele indicador de qualidade de comunicação, ele é muito importante para trazer consciência. Então, primeiro que é necessário o ouvir, o estar aberto. E muito no sentido da diversidade, quando fala diversidade, é necessário trazer inclusão junto, porque não tem sentido quando eu falo de diversidade se eu não faço a inclusão, sabe? Se eu não preparo aquele ambiente para receber as pessoas diversas. Então, elas se conectam. Então, eu vejo que tem muito escritório aí falando sobre, nós somos diversos, mas quando você vai ver, não há inclusão, não existe inclusão de fato. E isso acaba que, né, uma hora, isso transparece, como eu falei para você. Nós estamos numa situação aí de informação muito grande. Teve até um caso aí, que aconteceu no escritório de advocacia, e isso acabou criando, acho que foi no Instagram, criaram um perfil para fazer denúncias de escritórios de advocacia, onde falavam da questão enfim, questão de é estranho a gente falar esse nome também, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Mas uma certa exploração do trabalho, né, da pessoa se matar ali para trabalhar, e que é o estilo que a gente percebe na cultura no Brasil, que é o hierárquico, comando e controle, mas que muitas ali propagam uma coisa e não é. Então, assim, e aquilo ali mostrou o quanto as redes sociais, ou seja, o quanto a comunicação ela está mais próxima das pessoas. Então, não tem como eu falar uma coisa e fazer outra. Então, esse exemplo que mais impressiona é como esse perfil cresceu da noite para o dia. As pessoas queriam tanto falar, sim, e o perfil explodiu. Tipo assim, cresceu mais de 15 mil seguidores de um dia para o outro. Pá, eu falei, que é isso, meu Deus? Dani, vou falar um negócio para você. Na prática, assim, experiência,
quando eu entro no escritório de advocacia, hoje eu entro numa empresa, eu gosto muito de ter um papo profundo com os líderes. Papo profundo que eu falo é perguntar tudo, até mesmo da questão dele, do que ele gosta, do que ele não gosta, como que ele vê tal situação, porque isso impacta muita coisa. E gosto de trazer, a gente acaba fazendo uma entrevista também com pessoas ali, principalmente conselhos diretivos, que tem uma importância, né, nesse processo de comunicação, de liderança. E o interessante é que quando você vai ali para o tático, você vai para o operacional, a sede que as pessoas têm, a vontade que as pessoas têm de falar, sabe? As pessoas querem falar, elas querem se comunicar. Só que, mais uma vez, as pessoas falam, a cultura, sim, a nossa cultura, ela bloqueia isso, sabe? Então, muitas coisas não acontecem, muitas mudanças não acontecem, muitas coisas que o mercado está apontando para a gente, faça isso, não acontece, porque não existe essa comunicação dentro do escritório, não existe essa comunicação dos líderes com seus liderados, às vezes até mesmo entre os próprios líderes, você vê sócios que não se comunicam, sabe? Então, e a comunicação é uma ferramenta indispensável para a cultura organizacional. Existem diversas ferramentas que desenvolvem isso, né? Quando a gente vai fazer um treinamento, a gente vai fazer o team building, quando a gente vai fazer uma mentoria, a gente costuma fazer uma mentoria para líderes, para que eles desenvolvam essa percepção e levem isso para os seus liderados, enfim. Então, tudo isso é o que vai fazer, o que de fato vai fazer diferença e o que vai trazer aquela percepção de um ambiente saudável, né?